posso falar um pouco sobre Habermas, é o seguinte: Habermas é um filósofo alemão. Ele nasce num período muito conturbado da Alemanha. Ele nasceu em 1929 e a Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial, então sofria com uma série de sanções por conta dessa derrota. E você tinha uma ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha naquele momento, com uma proposta de nacionalidade e superioridade alemã, que eles vão recuperar isso no século XIX. Ele enfrenta na sua adolescência os horrores da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial será o evento que vai modificar completamente a estrutura do pensamento ocidental. Porque a Segunda Guerra Mundial ela vai colocar fim ao conceito de modernidade. Modernidade é um princípio iluminista que vai pregar a felicidade dos povos através da constituição do Estado. O Estado seria onde o cidadão seria completo, possuidor de direitos, porque o poder passaria agora para o povo, sairia da mão do rei absoluto e passaria para a mão do povo. Em compensação, o cidadão ele abriria a mão de parte dos seus direitos em função da estabilidade social, da paz, do progresso. E a Segunda Guerra Mundial vem romper com isso tudo, porque o progresso da sociedade levou à produção de armas de destruição em massa, massacre de povos, a morte de 60 milhões de pessoas, e um grupo de intelectuais, principalmente alemães, vão se preocupar então com a questão da modernidade. E Habermas ele estará inserido exatamente nesse contexto. Ele estará preocupado em entender por que a modernidade estava entrando em crise. Ou seja, por que o iluminismo, que tinha uma proposta, pelo menos teórica, muito boa, por que o iluminismo não alcançava aquilo que se propunha? Pois bem, Habermas ele vai criar algumas teorias. Dentre essas teorias, ele vai falar do direito comunicativo, né? Vai falar do direito deliberativo. O que é isso? É o cidadão ele ter voz dentro dessa sociedade. Mas esse cidadão ele não tem voz pura e simplesmente. Ele precisa ser educado para isso. Ele precisa ser levado a ter essa voz. Mas é uma voz, essa voz comunicativa, esse direito comunicativo, é ele poder expressar verbalmente as suas queixas, discutir com seus concidadãos e ali entender o que é melhor para aquela sociedade, através de um processo dialético. Lembrando que Habermas ele está ligado à escola de Frankfurt, que é um grupo de marxistas alemães que vão se preocupar com essa questão cultural, mas também vão se preocupar com a questão material do mundo. Então Habermas ele vai dizer o seguinte: olha, o cidadão ele só vai ser pleno se ele puder participar criticamente do Estado. E a liberdade desse cidadão ela vai ser plena a partir do momento que ele tiver voz. Essa voz leva esse cidadão a se questionar, a questionar o seu papel dentro da sociedade, a questionar o que está sendo feito em benefício dele e ao mesmo tempo ele se percebe dentro dessa sociedade. E assim vem a questão deliberativa, ou seja, eles começam a decidir. A partir da crítica, eles se tornam autônomos, ou seja, ele não é manobrado por ninguém, não é conduzido por ninguém. A sua autonomia intelectual é fruto da sua liberdade de pensamento. Não é ele poder pensar qualquer coisa, mas é ele pensar politicamente, como um ser político. De direito e democracia, o Habermas ele vai falar isso. O cidadão ele deve participar. A cidadania é um exercício contínuo. Então, de tempos em tempos, eles vão refletir sobre as decisões que são melhores para eles, inclusive na legislação. O cidadão ele precisa ser ouvido.
Porque, assim sendo, por exemplo, quando se constrói uma Constituição, aquela Constituição ela vai exprimir os interesses daquela sociedade. Não é um grupo que coloca, mas é a sociedade que discute. Com relação aos movimentos sociais, eles tendem a fazer isso, pelo menos deveriam fazer isso, ensinar o cidadão a questionar criticamente a sua condição e o seu posicionamento dentro da sociedade. O movimento social para o Habermas não é um movimento assistencialista, é um movimento de equiparação de direitos. Ou seja, não é, como falei, não é assistencialismo de você dar coisas para as pessoas, mas sim ensinar o cidadão a buscar seus direitos. Então, nesse sentido, os movimentos sociais para Habermas são muito importantes. No caso do Brasil, entendo eu que alguns movimentos sociais são desvirtuados, pelo menos do que essa visão de Habermas nos apresenta, porque o cidadão ele precisa ter voz, e essa voz é uma voz, essa voz crítica é uma voz que ele vai treinando conforme o tempo. Ninguém já nasce crítico, mas ele vai aperfeiçoando a sua capacidade de crítica através do tempo. Com relação ao que eu entendo como mais importante do Habermas na construção do pensamento dele, é aquilo que me interessa especificamente na minha área de trabalho, que é o que Habermas vai classificar como esfera pública. Esfera pública para o Habermas é um espaço separado do Estado, mas é um espaço politizado. É um espaço onde o cidadão discute as questões pertinentes ao Estado. Mas por não ser um aparato formal do Estado, não está sujeito aos impedimentos, às imposições do Estado. Então a esfera pública é quando esse cidadão vai ter sua voz crítica. E esses espaços públicos, eles podem ser os mais diversos possíveis. Podem ser clubes, podem ser jornais, podem ser universidades. Então essa esfera pública, ela faz muito importante. E o Habermas ele vai dizer que essa esfera pública moderna, tal como nós conhecemos, surge com a Revolução Francesa, que é quando a burguesia vai criar espaços, porque a burguesia ela se interessa por dominar o Estado, mas não necessariamente participar do Estado, porque ela precisa cuidar dos seus negócios. Então, a burguesia ela precisa criar espaços de sociabilidade e espaços públicos também, onde eles vão discutir os rumos da nação, vão discutir a legislação vigente, vão discutir os rumos políticos do Estado. Então, a meu ver, a maior contribuição, pelo menos para mim, e que eu tenho visto na intelectualidade brasileira, é com relação ao conceito de esfera pública, que sofre uma série de mudanças através do tempo, desde a Idade Antiga, em Roma, Grécia, com a sua origem, mas vai sofrer uma transformação muito grande com a Revolução Burguesa, né? A Revolução Francesa de 1789. E a Revolução que vem acompanhada, na verdade, da Revolução Industrial, que a Europa passava. Então, a meu ver, o que mais Habermas tem a contribuir para nós é a noção de esfera pública.